No episódio de hoje a gente fala com o Adriano Medeiros, do portal O Impressor. Adriano, super obrigado de estar aqui conversando com a gente, ter tirado um tempinho nesse cenário aqui para a gente falar um pouquinho de trabalho. Eu queria começar te perguntando o seguinte: como é que a gente otimiza o tempo nos fechamentos de arquivo, quando a gente fala de cor, para ficar evitando esse vai e volta de arquivo? Tá. Obrigado pelo convite, Thiago. É um prazer estar sempre participando da Future Print, seja presencialmente ou virtualmente agora, que é como dá, né? E esse assunto de cor, se você perguntar para 10 prestadores de serviço gráfico, 9 vão te dizer que em algum momento passa por isso. E existe uma série de fatores que você tem que colocar em linha para considerar para poder resolver isso. Mas, para a gente simplificar e começar de uma maneira mais objetiva, tudo passa pelo gerenciamento de cor. O gerenciamento de cor nada mais é do que uma série de procedimentos e técnicas para você poder controlar a cor que vai aparecer nos dispositivos. Então, você tem a cor do monitor, a cor da impressora, as configurações de cores que estão nos softwares, né, seja o Corel, o Photoshop ou o software RIP. Então, cada elemento nessa cadeia que manipula a cor, ele tem que estar configurado de uma maneira adequada para que essa cor converse entre os diversos dispositivos e possa seguir um fluxo que não comece no monitor no vermelho e saia na impressão laranja, que é super comum, né? Então, a culpa inicialmente é do gerenciamento de cor, né? Mas depois que ele tiver feito, pode ter outras culpas. Você falou aí do gerenciamento de cor e começou falando do monitor. Eu lembrei logo quando todo mundo fala de calibragem do monitor. Sim. É uma das etapas. Como é que eu acerto a cor no monitor? Né? Qual que é o caminho aí no monitor para eu começar o processo corretamente? Monitor é uma coisa que também tem muita variável. Você tem tecnologias de monitores diferentes, né? Você tem os monitores caseiros, tem monitor IPS, enfim, tem uma lista bem extensa de tecnologia. E você tem um calibrador de monitor, que é um equipamentozinho USB, plug and play, consegue comprar pela internet, tem diversas opções, e quanto mais profissional for a tecnologia do monitor, melhor vai ser o desempenho do resultado desse calibrador de monitor. Você vai plugar ele lá na porta USB, vai abrir o software dele, ele vai pedir para você fazer uma série de ajustes, ele vai pedir para você aumentar o brilho, diminuir, ele vai te dizendo lá em que ponto está. Agora, só o monitor, a cor que está lá, ela é o que você está enxergando. Mas você tem também a cor do software. Qual é a cor que ele está jogando para esse monitor, né? Então, quando você abre, por exemplo, a imagem no Photoshop, você tem as configurações dos perfis de cor lá atrás. Então, quando você tem uma cor RGB, que perfil de cor RGB que ele está mostrando? Quando você tem uma cor CMYK, qual é o perfil CMYK? Então, muitas vezes, por exemplo, você tem dois perfis de cor RGB muito comuns, que é o Adobe RGB e o sRGB. O sRGB ele tem uma gama de cor muito menor do que o Adobe RGB, e aí você fica trabalhando em sRGB para jogar isso para uma impressora digital, que consegue fazer uma gama de cor impressa muito alta. O sRGB não vai conversar com essa saída CMYK lá. Então, só o monitor ele depende também do que você está configurando no Photoshop, no Corel, no Illustrator, para que também ele possa mostrar as cores legais. Qual que é o impacto de acertar a cor, de otimizar esse processo e desse vai e volta, né? Qual que é o impacto final desse gerenciamento que a gente tem? O impacto final disso, sem dúvida nenhuma, é satisfação do cliente, porque quando você está com o processo do gerenciamento de cor alinhado, e não só isso, as técnicas dos operadores em saber configurar o Photoshop, configurar o Corel, saber manusear bem uma cor na pré-impressão. A pré-impressão também tem muito a ver com gerenciamento de cor. Não adianta ter um ótimo gerenciamento de cor se você não tem um bom pré-impressor tirando proveito disso. E aí você tem o processo pronto e o profissional habilitado,
ele praticamente vai pegar o arquivo, vai abrir no lugar certo, exibir com as cores certas, fazer toda a correção necessária, porque o cliente também não tem o domínio todo da cor, e aí praticamente dá para impressão, não vai ter vai e volta para ajuste de cor, porque já está todo o processo alinhado. Então, você não vai perder tinta, não vai perder mídia, não vai perder tempo de produção, não vai perder devolução do cliente que olhou a cor e falou, caramba, não era isso que eu queria, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Então você ganha tempo, ganha recurso e ganha satisfação do cliente. Deixa eu tirar uma dúvida aí um pouco mais processual, né? Às vezes o cliente olha, eu quero um vermelho mais claro e chega para a gente um vermelho pro mais escuro, pro mais alaranjado. Como é que eu faço essa conversa com o cliente? É ideal eu esclarecer esse processo para ele, essa metodologia, ou eu tentar, na medida do possível, o meu cliente usou determinado programa, é indicado que eu também use este determinado programa para a gente conversar no quesito cor. Ou não, isso não vai fazer diferença. Eu costumo sempre explicar impressão. Impressão para mim é uma indústria mal compreendida. E aí eu levo para alguma indústria bem compreendida para a gente fazer o paralelo. Bom, você tem uma pizzaria. O que o seu cliente quer? Uma pizza gostosa. Mas, isso. Mas se sua pizzaria é gourmet e vende alguma coisa que são processos italianos, temperos especiais, você vai ter um cliente que vai precisar ter uma explicação melhor sobre aquele processo. Mas, no fim, todos eles querem a pizza gostosa. Esse é um detalhe. Então, quem é o teu cliente? É um cara que vai querer saber, vale a pena para ele você perder um tempo técnico para explicar um pouquinho porque ele se interessa, porque isso vai passar confiança no seu processo, ou é um cliente que ele só quer o que ele pediu e se puder ser surpreendido positivamente, melhor. Então, a forma básica que funciona para todo mundo é você ter uma escala de cor para mostrar para esse cliente e simplesmente chegar para ele e fazer assim, ó, aponta o dedo no teu vermelho, ele vai dizer esse. Pronto, acabou o problema. Todos os clientes, seja o cara gourmet ou o cara mais simples, vai olhar para aquele vermelho e vai falar, esse aqui que eu quero. Se o cara precisa de mais refinamento, aí você fala, olha, isso aqui dentro de uma escala Pantone, a gente tem um processo de gerenciamento de cor, vem visitar aqui a pré-impressão. Normalmente o cliente de agência de publicidade gosta um pouco mais disso, né? Mas você ter uma tabelinha de cor é o básico que vai funcionar para todo mundo. Não adianta você dar muita explicação, não. Faz o cara apontar o dedo na cor que você quer. Então, as maneiras de você ter isso, pode ser tendo uma tabela Pantone mesmo, que você compra facilmente, ou você pega uma cartela de cores CMYK, imprime na lona, imprime no adesivo, imprime no tecido, imprime no papel, e o cliente chegou, você mostra, está aqui as cores que eu sei fazer em adesivo, são essas. Está aqui as cores em lona. Né? Inclusive no portal Impressão a gente tem uma tabela com 1.200 referências lá, que a gente deixa o pessoal baixar, que aí isso resolve o problema para todo mundo. O cliente quer aquilo que ele está vendo na hora. E aí você tem comparativo. Na hora que você imprimiu, você pega essa mesma tabela que mostrou para o cliente, leva na boca da impressora, olha lá. Mesmo que você não tenha um processo de gerenciamento de cor, pelo menos você tem a referência do que o cliente quer. Então você consegue, não, deixa eu escurecer um pouquinho mais, clarear, porque eu estou vendo na tabela que o cliente me trouxe. Você falou aí das superfícies que a gente tem, né? Da lona, do adesivo, etc. E a cor que o cliente apontou o dedo. Por causa da superfície, por causa do substrato, a gente tem uma variação de cor. Sim. Como é que a gente corrige isso usando a cor que o cliente apontou o dedo? Porque o do adesivo não vai ser o mesmo da lona, nem do acrílico, nem do papel. Inclusive, se você usa a tabela Pantone, aí que realmente vai complicar, porque o Pantone vem num papel lá, uma outra tabela não foi feito na sua máquina, né? Exato. Desse jeito, só fazendo a criação dos perfis de cor, do gerenciamento da saída, que é você ter um espectrofotômetro, ou você contratar uma pessoa que faça esse serviço de criação de perfil de cor, e aí ele vai pegar, vai rodar uma série de testes no papel, na lona, no adesivo, e vai botar esse espectrofotômetro, que é um leitor óptico, para ler esses testes, e aí ele vai criar um perfil que é um arquivo nada mais do que referência de cor para colocar no software RIB para dizer, olha,
Quando você for rodar em lona, você precisa de um pouquinho mais de magenta. Quando você for rodar em adesivo, um pouquinho menos de magenta. Mas aí é o leitor óptico do espectrofotômetro que disse isso. O operador, na hora de imprimir, ele simplesmente vai lá e troca. Eu vou imprimir lona, coloco o perfil de lona. Vou imprimir adesivo, coloco o perfil de adesivo. Acrílico, perfil de acrílico. Então, o operador, para ele, é muito fácil. Ele só vai escolher a configuração, mas precisa desse trabalho de um colorimetrista, que, tecnicamente falando, ou você estuda para virar super acessível hoje também, ou você contrata a pessoa que possa fazer isso e o resultado vai chegar com certeza. Então essa estrutura que infelizmente a gente ainda vê acontecendo de eu adaptar o computador que eu tenho em casa, levar para a empresa e tentar concentrar todas as atividades, em algum momento vai dar chabu, vai dar problema. Vai, e eu confesso que eu até hoje não entendo muito a cabeça do empreendedor gráfico. Eu falo a grande maioria, tem muitos que estão bem profissionalizados. Eu falo isso generalizando, né? Eu particularmente comecei nesse mercado em 2003, já fiz muito serviço de gerenciamento de cor, né? Eu sou colorimetrista também. O cara gasta 100, 200 mil numa plotter, equipa a empresa com design, com estrutura bonita, mobiliário, investe em comercial e o cara não compra um espectrofotômetro que hoje, com o dólar, deve estar custando aí na casa dos 20, 25 mil e um curso na casa de 2, 3 mil cursos em turma. Ou seja, o cara gasta 200, 300 mil, mas não gasta 25 mil para botar aquele negócio para funcionar. Você acha que isso é falta de conhecimento ou, entre aspas, vai que dá? Não, olha, eu confesso, eu vou jogar a culpa nisso aí. A culpa não é do empresário, tá? Eu acho que a culpa disso, e melhorou muito com o passar dos anos, sim. Hoje já é mais aberto. Mas a culpa disso é de quem vende essa estrutura técnica. O cara tinha que vender junto, ele ter uma impressora e ter gerenciamento de cor para vender junto. Explicar para o cara, olha, você vai comprar isso aqui, mas você precisa desse equipamento também. Aproveita e já compra esse equipamento comigo. Então, no Brasil teve uma explosão de revendedores que só vendiam máquina e não falavam de gerenciamento de cor. Eu pude ainda ser parceiro de vários na época que eu fazia, tem uns 5 anos que eu parei com colorimetria, pude ser parceiro de vários, que eles entenderam isso. Hoje alguns vendem casado, mas se você vende máquina, você tem que dizer tudo que é necessário para ela. Você instruir o seu cliente não vai fazer com que ele fique mais crítico, né? Então, pessoal, eu acho que no Brasil teve um comercial muito agressivo, do tipo, vende, 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 deixa acontecer. Tem melhorado bastante, mas ainda estamos longe do ideal. Falta um pouco esse detalhe de vender o combo da coisa, né? De todas as partes do processo. Sim. Você tem algum case, alguma história que você tenha participado em que essa otimização de fechamento de arquivo tenha dado muito errado? Eu tenho uma história, eu até contei ela semana passada, eu acho válido contar, porque ela deu tão certo que deu errado. Essa que é boa para contar. Bom, tem um cliente que é desses empresários diferenciados, né? O cara sempre montou a empresa pensando em tudo. O que é que precisa? Precisa de gerenciamento de corpo, precisa de qualificar minha equipe, precisa disso. E, na época, ele escolheu os meus serviços tanto para qualificar a equipe dele, quanto também para fazer o gerenciamento de cor. Então, ele levou o pacote completo do que eu podia fazer lá. Fechamento de arquivo, tratamento de imagem, Photoshop, Illustrator, para impressão, levei o espectrofotômetro, calibrando lona, adesivo, papel, enfim, ficou tinindo. Foi embora. 2, 3 meses depois ele me liga dizendo que uma impressão dele foi devolvida por excesso de beleza. O que aconteceu? Eles fizeram um totem para uma recepção de um casamento, né? Esse totem era a noiva e o noivo, e esse totem ia ser usado numa pré-recepção que ia ter antes do casamento, alguns dias antes, que era acho que era um ensaio do casamento. Então ia ter também um pouquinho do buffet, e aí o totem ficou tão bonito, né, porque ele fez todo o tratamento de imagem que podia, né, e a noiva de branco. Branco é muito ruim de imprimir, porque você não vê detalhe de renda, muitas vezes ou fica aquele negócio escuro,
ou a renda desaparece. E como ele estava com tudo muito calibrado, tudo muito ajustado, muita técnica de Photoshop, deu para ver a renda, ou seja, ficou parecendo uma foto como deveria ser. Então o povo atrasou o começo desse teste do cerimonial, porque eles paravam do lado do totem, tirava foto, fazia live, e ficou ali, e o povo, não, gente, mas tá muito bonito. Resultado, eles devolveram, falou, olha, tenta fazer uma impressão que não chame tanta atenção, porque eu imagino que no dia do casamento, se isso já aconteceu no ensaio, imagine com todos os convidados. Então, diminui um pouquinho a qualidade disso aí, que está chamando muita atenção. Ele teve que colocar um pouquinho mais de preto para tirar o brilho, diminuiu a nitidez, fez um produto lá que ele ficou triste de fazer, mas ele guardou. É parte do trabalho. Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta talvez de valores. A gente consegue mensurar em grana o quanto se perde nesse vai e volta de refação de trabalho? Consegue. Inclusive, você consegue medir em microetapas. Você consegue medir quanto perde só não configurando o Photoshop, ou só não configurando a impressora, ou só não tendo pré-impressão. Então, isso varia também muito de máquina a máquina, de marca de tinta também, porque no fim das contas a gente tem que ver o consumo de tinta. Então, pode ser que eles tenham uma marca que não tenha tanto pigmento e precise de mais tinta, pode ter com uma tinta melhor, que tem muito pigmento, não precisa de menos, mas sabendo qual é o tipo de tinta e quanto ela está consumindo, fazendo a configuração a gente consegue dar uma olhada. Eu posso contar um exemplo de um cliente que só a configuração do Photoshop, do perfil de cor do Photoshop, eu não estava nem falando ainda do perfil da máquina, ele perdia 25 centavos por metro quadrado. Então, só indo no Photoshop e ajustando a configuração certa, ele começou a ganhar 25 em metro quadrado. Ele rodava uma casa aí de 5 a 6 mil por mês, então dá para ver no ano quanto que ele perdia só por causa do Photoshop mal configurado. Então, quando você coloca realmente em linha, você consegue medir todas as etapas. Você vai juntando um centavinho ali, outro aqui, outro acolá. E também, se você colocar isso em hora máquina, de tempo que você perde, é muito dinheiro desperdiçado. Muito dinheiro mesmo. O pessoal se assusta quando você põe isso na ponta do papel? Engraçado que não. Mal se tem a oportunidade de colocar isso na ponta do papel. As pessoas não estão ligadas nisso ainda. Então, como é que eu vou poder conversar algo com pessoas que não estão nem ligadas nisso? Ele nem sabe que está perdendo esse dinheiro. É claro que depois, quando tem a oportunidade de falar, né? Mas pouquíssimas pessoas se preocupam nessas métricas de produção, né? Que é justamente o quanto de fato você gasta para fazer um metro quadrado, para fazer uma folha. As pessoas não estão... E não é nada muito misterioso, não. Vamos voltar a falar de comida. É igual fazer pizza. Pega 1 quilo de farinha, vê quantas pizzas dá. Quanto de queijo você precisou, quanto de molho você precisou, quanto tempo foi isso. É a mesma coisa com impressão. Pega 1 litro de tinta, quantos metros de lona, quanto tempo, o que você precisou. E aí, quando você começa a fazer esse ajuste fino, você tem que ter esse ajuste grosso para saber, no geral, hoje, como você está. E aí a gente começa a fazer um trabalho de investigação para achar os pormenores. Quando vê, o cara está perdendo dinheiro e nem sabe. Só que ele está lucrando também, né? Tem esse lado. Nem sempre também... Ele poderia estar lucrando mais, né? Uhum. O gráfico é lucrativo, a gente sabe que é. Às vezes ele está ali empatado, ele não perdeu dinheiro, ele não fechou o mês no negativo, então teoricamente está tranquilo. Por isso que ele não sentiu, não se incomodou de pesquisar, não foi atrás desses detalhes. Né? Então fica aí a dica para quem está assistindo, faça as contas, porque ainda que você esteja empatado, você pode estar perdendo dinheiro. Eu vou um pouquinho mais além. Ele está ganhando dinheiro, está ficando rico, pode ficar mais rico ainda. O que não é uma má ideia. Você pega um período desse de pandemia, onde as empresas estão vivendo da sua lucratividade, do seu caixa, quem está conseguindo trabalhar. Imagina essa grana que vocês perderam de 2020 para trás, porque não fizeram esses microcálculos. A gordura que ela não te daria, né? Poderia estar sendo aplicado agora, exatamente agora. Você acha que está tendo algum tipo de aprendizado agora para a gente no segmento gráfico? Eu acho que
No geral, não só no gráfico, mas todo mundo está aprendendo a viver com menos e com limites, né? O Brasil sempre foi um país muito expansivo, faz um evento da Future Print e tem gente da América Latina toda, lá do Brasil nem conta, né? Então, o Brasil sempre foi um país muito abundante de possibilidades e oportunidades, e a pandemia fez a gente se trancar dentro de casa, no máximo correr para a empresa para fazer alguma coisa, reduzir a equipe, tentar trabalhar com a galera à distância. Então eu tenho ouvido muitos empresários do nosso ramo falando, puxa, eu não sabia que se eu botasse a mão na massa, se eu voltasse para o operacional, eu pude fazer alguns produtos que eu ficava muito no administrativo e não estava ligado nisso. Então fez as pessoas redescobrirem que os limites podem trazer criatividade para superar esses momentos inoportunos. Acho que esse vai ser o grande aprendizado para o nosso ramo, saber que toda essa limitação, todo esse problema fez com que a gente não parasse. Estamos continuando dentro das possibilidades, mas funcionando. Legal. Adriano, eu queria te agradecer o seu tempo de conversar com a gente, desse vai e vem e retrabalho, como é que a gente otimiza isso. Mais uma vez, super obrigado e a gente se vê. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo o pessoal da Future Print e nos vemos aí. É um prazer.